Porque Deus fica em silêncio quando você mais clama por respostas. Você já se ajoelhou, chorou, falou com Deus com toda a força da sua alma, e o que voltou foi silêncio. Nenhum sinal claro, nenhuma resposta imediata, nenhum alívio instantâneo. Só aquele vazio que faz a mente perguntar: Deus está me ouvindo ou eu estou falando sozinho? Esse é um dos momentos mais delicados da fé, porque o silêncio de Deus não dói apenas nos ouvidos, ele pesa no coração. É exatamente aí que muita gente começa a enfraquecer, interpretar errado o que está acontecendo e se afastar justamente quando mais precisa permanecer. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O silêncio de Deus nunca é abandono, nunca é descaso e nunca é ausência. Existe um propósito ativo acontecendo enquanto você pensa que nada está acontecendo. E neste momento eu te faço uma promessa concreta. Ao final desta mensagem, você vai entender por que Deus parece calado quando você mais clama, o que Ele está formando dentro de você nesse processo e, principalmente, como se posicionar espiritualmente para atravessar esse silêncio sem quebrar a sua fé. Isso muda a forma como você interpreta a dor, a espera e a própria presença de Deus. Porque o silêncio revela algo que o barulho nunca revela. Quando tudo fica quieto, aquilo que está dentro de você começa a falar mais alto: medo, ansiedade, expectativa, fé. E Deus usa exatamente esse cenário para tratar raízes profundas que uma resposta rápida jamais alcançaria. Pergunte a si mesmo com sinceridade: será que eu quero apenas uma resposta? Ou estou pronto para a transformação que vem antes dela? Essa pergunta já começa a abrir uma porta interior. Fique comigo até o fim, porque nos próximos momentos você vai perceber que o silêncio que hoje te confunde pode ser o espaço onde Deus está reorganizando sua vida, fortalecendo sua confiança e preparando algo que você ainda não consegue enxergar. E quando você entende isso, a espera deixa de ser um castigo e passa a ser um processo de construção espiritual. O que parece vazio pode ser o lugar onde Deus está trabalhando mais intensamente. O choque do silêncio de Deus não acontece porque você deixou de ter fé, mas porque sua expectativa encontrou um tempo que não é o seu. Você clama esperando movimento imediato, uma resposta clara, um sinal que alivia o coração. Quando isso não vem, algo dentro de você entra em conflito. A mente começa a construir interpretações perigosas. Deus não se importa. Deus não ouviu. Deus me esqueceu. Perceba como o silêncio rapidamente vira um campo de batalha interior. É nesse ponto que muitas pessoas confundem ausência com preparação. O silêncio cria tensão porque ele expõe nossa necessidade de controle. Você quer saber quando, como e de que forma a resposta virá. Quando isso não acontece, o coração sente insegurança. E aqui está a virada que poucos percebem. Esse desconforto não é um erro do processo espiritual, é parte dele. Deus permite o silêncio para revelar o que está sustentando sua fé. Confiança verdadeira ou dependência de respostas rápidas. Reflita com honestidade. Sua fé permanece firme quando Deus não explica nada? Essa pergunta é profunda porque ela toca na raiz do relacionamento espiritual. O silêncio força você a sair do automático. Sem respostas imediatas, você é levado a encarar suas motivações, seus medos e sua maturidade espiritual. É desconfortável, sim, mas é exatamente nesse desconforto que a fé deixa de ser emoção momentânea e começa a se tornar convicção. Existe algo que precisa ser entendido agora. O silêncio de Deus não é vazio, é tensão criativa. Enquanto você sente que nada está acontecendo, ajustes invisíveis estão sendo feitos dentro de você. Sua paciência está sendo testada, sua confiança está sendo ampliada, sua visão está sendo alinhada. E quanto maior a tensão, maior a capacidade de transformação. O silêncio pressiona,
mas também molda. Continue atento, porque o que parece um bloqueio pode ser o início de uma nova forma de ouvir Deus. Quando a resposta não vem do jeito que você espera, algo mais profundo começa a ser construído. E entender isso muda completamente sua postura diante da espera. Silêncio não significa ausência, significa presença que ainda não se manifestou da forma que você esperava. O problema é que o coração humano costuma associar resposta com movimento visível. Se algo não muda rapidamente, a sensação é de abandono. Mas Deus não mede presença pela pressa. Ele trabalha em dimensões que você não vê. E o silêncio, muitas vezes, é o sinal de que algo está sendo preparado com precisão. Perceba como sua mente reage quando nada acontece. Ela tenta preencher o silêncio com conclusões precipitadas. Você começa a imaginar cenários negativos, interpreta o atraso como rejeição e transforma a espera em sofrimento. É aqui que nasce o maior erro espiritual. Acreditar que aquilo que você não vê deixou de existir. Mas a fé verdadeira não se apoia no visível. Ela se sustenta na confiança de que Deus continua agindo mesmo quando tudo parece parado. Faça uma pergunta direta a si mesmo. Se Deus estivesse trabalhando em seu favor agora, mas em silêncio, você teria paciência para continuar confiando? Essa pergunta revela o ponto central. O silêncio é um convite para mudar a forma como você percebe a presença divina. Em vez de procurar sinais externos, você começa a desenvolver sensibilidade interna. E é nesse espaço que a fé amadurece. Existe um movimento invisível acontecendo quando Deus permanece em silêncio. Ajustes estão sendo feitos em situações, pessoas e até dentro de você. Muitas respostas exigem um alinhamento que leva tempo. Se viessem antes da hora, poderiam gerar consequências que você ainda não está preparado para administrar. O silêncio, então, não é atraso. É proteção e preparação trabalhando juntas. Preste atenção, porque compreender isso abre um novo nível de paz. Quando você deixa de interpretar o silêncio como abandono, a ansiedade perde força. Você começa a descansar na certeza de que Deus não parou de agir, apenas escolheu trabalhar de maneira silenciosa. E essa percepção muda completamente a experiência da espera. Quando a fé encontra a incerteza, algo profundo é revelado dentro de você. É fácil confiar quando tudo parece claro, quando as respostas chegam rápido e a direção é evidente. O verdadeiro desafio começa quando você ora, espera e o caminho continua encoberto. A incerteza não testa apenas sua paciência, ela expõe o fundamento da sua confiança. É nesse encontro que muitos percebem que estavam apoiados mais em resultados do que em relacionamento com Deus. Observe o que acontece internamente nesse momento. Sua mente busca garantias, sinais, qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Quando isso não aparece, o coração se agita. Surge a pergunta silenciosa: até quando eu vou esperar? Essa tensão não é acidental. Deus permite que você atravesse esse território porque a incerteza quebra a ilusão de autossuficiência e conduz você a um lugar de dependência mais real. Reflita com coragem. Você confia em Deus apenas quando entende o que Ele está fazendo? Essa pergunta toca na essência da fé madura. Confiar sem explicação não é passividade, é um posicionamento espiritual. É dizer, mesmo sem respostas visíveis, eu continuo caminhando. E esse tipo de confiança fortalece algo que nenhuma explicação poderia construir. Existe uma transformação acontecendo enquanto você enfrenta a incerteza. Sua percepção começa a mudar. Você aprende a distinguir ansiedade de discernimento, pressa de propósito, medo de prudência. A incerteza que parecia um inimigo se torna um campo de treinamento espiritual. É ali que a fé deixa de ser dependente de circunstâncias e passa a ser sustentada por convicção. Preste atenção.
porque esse processo redefine sua relação com o tempo e com Deus. Quando você aceita que nem tudo será explicado no momento que deseja, o coração encontra espaço para respirar, e nesse espaço a fé cresce com raízes mais profundas. O que antes parecia um vazio passa a ser um ambiente onde a confiança é construída de dentro para fora. O que mais incomoda no silêncio de Deus é a sensação de que nada está acontecendo. Seus olhos não veem movimento, suas circunstâncias não mudam e sua oração parece suspensa no ar. Mas o que você chama de estagnação pode ser exatamente o período de maior atividade invisível. Deus trabalha em profundidade, não em espetáculo. Enquanto você observa a superfície, processos internos e externos estão sendo ajustados com precisão. Existe uma obra silenciosa acontecendo dentro de você. Sua forma de reagir está sendo moldada, sua resistência emocional está sendo fortalecida, sua percepção espiritual está sendo refinada. Essas mudanças não produzem barulho, mas sustentam respostas futuras. Se Deus entregasse aquilo que você pede sem esse preparo interno, o peso da bênção poderia desorganizar aquilo que ainda não está estruturado. Pergunte a si mesmo com sinceridade: estou focado apenas no resultado, ou estou atento ao que Deus está formando em mim durante a espera? Essa pergunta muda o centro da experiência. Quando você começa a observar o crescimento interno, o silêncio deixa de parecer vazio. Ele se torna um laboratório espiritual, onde Deus trabalha em áreas que uma resposta imediata jamais alcançaria. Há também movimentos acontecendo fora do seu campo de visão. Pessoas, circunstâncias e tempos estão sendo alinhados. Muitas respostas dependem de conexões e ajustes que você não controla. O silêncio protege esse processo contra interferências precipitadas. Ele impede que a pressa interrompa aquilo que precisa amadurecer. Perceba o impacto dessa compreensão. Quando você entende que o invisível está ativo, a ansiedade perde autoridade. O silêncio deixa de ser interpretado como ausência e passa a ser visto como construção. E essa mudança de percepção sustenta sua fé, enquanto o que está sendo preparado caminha em direção ao momento certo de se manifestar. O silêncio de Deus funciona como um treinamento espiritual que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Você entra nele esperando respostas, mas o que encontra é um processo de fortalecimento. Assim como um músculo só cresce quando é tensionado, a fé amadurece quando não recebe alívio imediato. Esse período revela sua resistência interior e amplia sua capacidade de confiar além do que é visível. No começo, a tendência é lutar contra o silêncio. Você tenta acelerar o processo com mais palavras, mais pedidos, mais ansiedade. Mas o treinamento não está na quantidade de orações repetidas, está na qualidade da entrega. Deus usa o silêncio para ensinar algo que respostas rápidas não ensinam: permanecer. Permanecer crendo, permanecendo fiel, permanecendo alinhado, mesmo quando o coração pede pressa. Reflita profundamente. Quando não há resposta, você se afasta ou se aproxima? Essa escolha define o resultado do treinamento. Muitos veem o silêncio como rejeição e recuam. Outros entendem que é um convite para aprofundar o relacionamento. É nesse ponto que a fé deixa de ser reação emocional e passa a ser disciplina espiritual. Você aprende a sustentar confiança, mesmo sem confirmação imediata. Esse treinamento também ajusta suas expectativas. Você começa a perceber que Deus não responde apenas para resolver situações, mas para formar caráter. A espera fortalece sua paciência, amplia sua percepção e organiza sua vida interior. O que parecia atraso se revela como preparação estratégica. Sem esse processo, muitas respostas seriam recebidas com imaturidade. Entenda o impacto disso. O silêncio não está te enfraquecendo, está te estruturando. Ele cria base para aquilo que vem depois.
E quanto mais você coopera com esse treinamento, mais rápido percebe que a espera não é punição, é desenvolvimento. O que hoje parece resistência é, na verdade, construção de força espiritual. Existe um risco silencioso quando você exige respostas imediatas de Deus, transformar fé em negociação. Quando o coração condiciona a confiança ao tempo da resposta, a oração deixa de ser entrega e passa a ser cobrança. E é exatamente aí que o silêncio entra como correção amorosa. Deus não responde na velocidade da ansiedade, porque Ele não trabalha para sustentar pressa, mas para formar maturidade. Perceba o padrão interno que se ativa quando você quer tudo agora. A mente cria urgência, o coração interpreta demora como falha e a fé começa a oscilar. Esse movimento revela o quanto você ainda tenta controlar o processo espiritual. O silêncio quebra essa tentativa de domínio. Ele ensina que confiança verdadeira não impõe prazo, sustenta a esperança. Faça uma pergunta honesta a si mesmo. Eu quero a resposta. Ou quero que Deus responda do meu jeito? Essa reflexão expõe expectativas escondidas. Muitas vezes, o sofrimento não vem da falta de resposta, mas da frustração de não ter o controle. Quando você libera essa necessidade, algo muda internamente. A ansiedade perde força e a confiança começa a ocupar espaço. O silêncio também protege você das consequências de decisões precipitadas. Respostas rápidas podem alimentar impulsos que ainda não estão alinhados. Ao retardar aquilo que você pede, Deus cria tempo para que sua visão amadureça. O que parecia negação se revela cuidado. A espera filtra intenções, organiza emoções e prepara você para agir com clareza. Entenda o peso dessa lição. Quando você para de exigir velocidade, começa a perceber direção. O silêncio não é resistência divina, é ajuste espiritual. Ele desloca sua fé do imediatismo para a confiança profunda. E nesse novo posicionamento você aprende que nem toda demora é atraso. Muitas são proteção e preparação trabalhando juntas. O tempo de espera que nasce do silêncio de Deus não é um espaço vazio, é um território sagrado onde algo essencial está sendo construído. O problema é que a mente humana associa a espera com perda. Você sente que está parado, atrasado, ficando para trás. Mas, espiritualmente, a espera é movimento interno. É ali que Deus reorganiza prioridades, cura pressas e fortalece fundamentos que sustentam o que virá. Observe como o coração reage quando o tempo não corresponde à sua expectativa. Surge inquietação, comparação, medo de estar perdendo oportunidades. Esse ruído emocional tenta convencer você de que algo está errado. Mas o silêncio transforma a espera em um lugar de encontro. Sem distrações externas, você começa a perceber o que precisa ser ajustado dentro de si. Reflita com sinceridade. Você enxerga a espera como castigo ou como preparação? Essa pergunta muda completamente a experiência. Quando você aceita que o tempo de Deus tem propósito, a ansiedade perde domínio. Você deixa de lutar contra o relógio e começa a cooperar com o processo. A espera passa a ser participação ativa no que Deus está formando. Existe também um alinhamento invisível acontecendo. Circunstâncias, pessoas e momentos estão sendo organizados fora do seu campo de visão. A espera protege esse encaixe perfeito. Se a resposta viesse antes, poderia se tornar peso em vez de bênção. Deus usa o silêncio para garantir que quando algo se manifeste, você esteja preparado para sustentar. Entenda a profundidade disso. A espera não é interrupção, é construção silenciosa. Ela treina seu coração para confiar além da pressa e amplia sua capacidade de discernir propósito. Quando você aprende a habitar esse espaço com fé, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser ambiente de crescimento espiritual.
Muitas vezes, o que você chama de silêncio de Deus não é ausência de voz, é excesso de ruído dentro de você. A mente agitada, o coração ansioso e as expectativas aceleradas criam um ambiente onde é difícil perceber direção. Deus não compete com o barulho interno. O silêncio expõe esse excesso e convida você a desacelerar para ouvir de forma diferente. Perceba como seus pensamentos se movimentam quando você está esperando uma resposta. Eles antecipam cenários, revisitam medos, constroem conclusões sem base. Esse fluxo constante gera tensão e impede a escuta espiritual. O silêncio funciona como um espelho. Ele mostra que antes de buscar uma resposta externa, é necessário organizar o interior. Faça uma pergunta direta a si mesmo. Estou realmente ouvindo? Ou apenas esperando Deus confirmar o que eu já decidi? Essa reflexão revela o quanto o ruído interno pode distorcer a percepção. Quando você se dispõe a silenciar a pressa e a ansiedade, algo muda. A sensibilidade espiritual começa a emergir. Você passa a perceber nuances que antes estavam encobertas. Esse processo não é instantâneo. Aprender a diferenciar a voz do medo, da expectativa e da fé exige prática espiritual. O silêncio cria espaço para esse discernimento. Ele desacelera o ritmo interno e abre caminho para uma escuta mais profunda. O que parecia vazio se transforma em clareza gradual. Entenda o impacto disso. O silêncio não é falta de comunicação, é ajuste de sintonia. Quando o ruído diminui, a direção se torna perceptível. E nesse novo estado, você descobre que Deus nunca deixou de falar. Era você quem precisava aprender a ouvir além da ansiedade. Existe um aspecto do silêncio de Deus que quase ninguém considera. Às vezes, ele se cala para proteger você. O coração humano tende a desejar respostas que confirmem seus impulsos imediatos. Se toda oração recebesse um sim instantâneo, muitas decisões seriam tomadas sem maturidade. O silêncio entra como barreira amorosa, impedindo que a pressa transforme desejo em consequência. Observe como você reage quando acredita que já sabe o que quer. A mente cria urgência, o coração se apega à expectativa e a fé tenta empurrar o processo. Quando Deus não responde, a frustração aparece. Mas esse atraso pode ser um filtro. Nem tudo que parece certo no momento sustenta o peso do tempo. O silêncio preserva você de escolhas que poderiam gerar desgaste espiritual e emocional. Pergunte a si mesmo com honestidade: estou preparado para lidar com aquilo que estou pedindo? Essa reflexão desloca o foco do desejo para a responsabilidade. Muitas respostas exigem estrutura interior que ainda está em formação. Ao permanecer em silêncio, Deus cria espaço para que você desenvolva discernimento antes de receber aquilo que deseja. Há também situações em que o silêncio protege relações, caminhos e oportunidades que ainda estão sendo alinhados. Uma resposta antecipada poderia expor você a conflitos desnecessários ou a decisões precipitadas. O silêncio atua como guarda. Ele mantém o processo intacto até que o momento certo revele direção com clareza. Perceba a profundidade disso. O que você interpreta como demora pode ser cuidado ativo. Deus não se cala para negar, mas para preservar. Quando essa compreensão se estabelece, a frustração dá lugar à confiança. E você começa a enxergar o silêncio não como obstáculo, mas como proteção inteligente trabalhando em seu favor. O silêncio de Deus é um dos maiores testes de confiança que a fé pode atravessar. Quando há sinais claros, respostas rápidas e confirmações visíveis, confiar parece natural. Mas quando tudo fica quieto, a fé deixa de ser sustentada por evidências externas e passa a depender de convicção interna. É nesse ponto que a confiança é revelada de forma verdadeira. Perceba o que acontece dentro de você quando o silêncio se prolonga.
A mente começa a negociar. Se nada mudar, talvez eu deva desistir. O coração oscila entre esperança e cansaço. Essa tensão não é sinal de fracasso espiritual. É o campo onde a confiança está sendo refinada. Deus permite esse cenário porque a fé que resiste ao silêncio se torna mais profunda e estável. Reflita com coragem. Minha confiança em Deus depende de respostas ou do relacionamento que tenho com Ele? Essa pergunta expõe a base da sua espiritualidade. Quando a confiança está condicionada a resultados, qualquer demora gera insegurança. Quando ela está enraizada no relacionamento, o silêncio se transforma em exercício de fidelidade. O teste não existe para enfraquecer você, mas para fortalecer sua estrutura interior. Cada momento em que você escolhe permanecer, mesmo sem explicação, amplia sua capacidade de confiar. Essa escolha silenciosa constrói maturidade espiritual. A fé deixa de ser reação emocional e passa a ser decisão consciente. Entenda o alcance disso. Confiar no silêncio é declarar que Deus continua sendo digno de fé, mesmo quando você não entende o processo. Essa postura reorganiza seu interior. A ansiedade perde autoridade e a confiança começa a sustentar sua caminhada. O silêncio, então, deixa de ser ameaça e passa a ser o terreno onde a fé prova sua força. O silêncio de Deus tem a capacidade de revelar o que realmente habita o seu coração. Quando tudo está funcionando, é fácil acreditar que sua fé está firme. Mas quando as respostas não chegam, emoções escondidas começam a emergir. Medo, impaciência, frustração e até dúvidas ganham voz. Esse movimento não é sinal de fraqueza espiritual, é exposição necessária para cura e amadurecimento. Observe como suas reações mudam diante da espera. Pequenas inquietações se tornam grandes questionamentos. Você começa a confrontar expectativas que talvez nunca tenha analisado. O silêncio funciona como uma luz interna. Ele ilumina áreas que estavam sendo ignoradas. E aquilo que vem à tona não aparece para condenar, mas para ser tratado. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que o silêncio está revelando sobre mim? Essa reflexão abre espaço para crescimento consciente. Quando você reconhece emoções e padrões, pode entregá-los a Deus com clareza. O silêncio cria um ambiente onde a transformação se torna possível, porque você deixa de fugir do que precisa ser ajustado. Esse processo fortalece sua maturidade espiritual. Ao encarar suas próprias reações, você aprende a responder com mais equilíbrio. A fé deixa de ser superficial e passa a envolver autoconhecimento. O silêncio, então, se torna instrumento de refinamento. Ele não apenas revela fragilidades, mas aponta caminhos de fortalecimento. Perceba o impacto dessa revelação. Aquilo que parecia desconforto se transforma em oportunidade de crescimento. Quando você entende que o silêncio expõe para curar, a resistência diminui. Você começa a cooperar com o processo, permitindo que Deus molde seu coração com profundidade e propósito. Existe um tipo de crescimento espiritual que só acontece quando você é obrigado a esperar. Enquanto tudo se move rápido, você se apoia em resultados. Quando o silêncio entra em cena, a dependência muda de lugar. Você começa a desenvolver força interior, paciência consciente e uma confiança que não precisa de confirmação imediata. Esse crescimento não é visível no começo, mas sustenta tudo o que vem depois. Perceba como a espera altera sua percepção. No início, ela parece apenas um obstáculo. Com o tempo, você começa a notar que sua reação está diferente. A ansiedade perde intensidade, o coração aprende a respirar e a fé deixa de oscilar com tanta facilidade. Isso é crescimento silencioso. Não faz barulho, mas reorganiza sua estrutura espiritual.
Reflita profundamente: quem eu estou me tornando enquanto espero? Essa pergunta muda o foco do resultado para o processo. Quando você observa a transformação interna, a espera deixa de ser desperdício de tempo. Ela se torna campo de formação. Deus usa esse período para ampliar sua resistência emocional e sua capacidade de confiar. Esse crescimento prepara você para administrar aquilo que está por vir. Muitas respostas exigem maturidade para serem sustentadas. Sem esse preparo, a bênção pode se tornar peso. O silêncio cria base. Ele fortalece sua visão, disciplina seus impulsos e amplia seu discernimento. Tudo isso acontece enquanto você acredita que nada está mudando. Entenda a profundidade disso. O crescimento que nasce da espera é o que sustenta respostas duradouras. Quando você coopera com esse processo, percebe que o silêncio não interrompe sua jornada. Ele constrói a versão de você que será capaz de caminhar com estabilidade quando a resposta finalmente se manifestar. Existe uma verdade que desafia a lógica imediata do coração. Respostas rápidas nem sempre são bênçãos completas. Quando Deus não responde no instante que você espera, não significa recusa, significa ampliação. Muitas vezes, aquilo que você pede é pequeno diante do que Ele está preparando. O silêncio entra como espaço de expansão, onde sua visão é ajustada para algo maior do que o desejo inicial. Observe como a mente se fixa na solução mais próxima. Você quer alívio, direção, mudança agora. Essa urgência limita a percepção do que pode ser construído a longo prazo. Quando Deus permanece em silêncio, Ele quebra essa pressa e amplia seu entendimento. Você começa a perceber que nem toda resposta imediata sustenta crescimento duradouro. Pergunte a si mesmo com sinceridade: estou pedindo apenas o fim da dor? Ou estou aberto ao processo que gera algo melhor? Essa reflexão desloca o foco do conforto imediato para o propósito. O silêncio ensina que o tempo de Deus não é resistência, é estratégia. Ele organiza circunstâncias para que a resposta não apenas resolva, mas fortaleça. Há também uma preparação interna acontecendo. Seus valores, prioridades e expectativas estão sendo realinhados. Uma resposta antecipada poderia satisfazer o momento, mas limitar seu potencial. O silêncio cria espaço para que você desenvolva maturidade suficiente para receber algo que transcende o pedido original. Perceba o impacto disso. O que parece demora pode ser expansão. Deus não está negando, está ampliando. Quando essa compreensão se estabelece, a ansiedade perde força e a fé encontra estabilidade. Você começa a confiar que o silêncio não é atraso, mas construção de algo que supera aquilo que você inicialmente imaginou. O silêncio de Deus muitas vezes não indica que Ele parou de falar, mas que você precisa aprender a ouvir de outra forma. A expectativa humana costuma procurar respostas diretas, sinais evidentes, confirmações claras. Quando isso não acontece, a sensação é de vazio. Mas Deus nem sempre comunica direção através de palavras ou mudanças imediatas. Muitas vezes Ele fala através de percepção, paz interior e discernimento gradual. Observe como você tenta reconhecer a voz de Deus. Você procura algo que se encaixe exatamente no que imagina. Quando não encontra, conclui que não houve resposta. O silêncio desmonta essa expectativa e convida você a desenvolver sensibilidade espiritual. Em vez de buscar apenas sinais externos, você começa a perceber movimentos internos que indicam direção. Reflita com honestidade: estou disposto a ouvir Deus além da forma que eu espero? Essa pergunta abre espaço para uma nova postura. Quando você abandona o modelo rígido de resposta, começa a identificar nuances que antes passavam despercebidas. A paz que surge em meio à incerteza, a clareza que aparece aos poucos, o discernimento que cresce. Tudo isso pode ser comunicação divina.
Esse aprendizado exige desaceleração e atenção. O silêncio cria ambiente para que sua escuta amadureça. Você aprende a diferenciar impulso de orientação, ansiedade de direção. Esse refinamento espiritual amplia sua capacidade de reconhecer a presença de Deus em detalhes que antes eram ignorados. Entenda a profundidade disso. Ouvir de maneira diferente transforma a experiência da espera. O silêncio deixa de ser ausência de resposta e passa a ser treinamento de percepção. E quando essa sensibilidade se desenvolve, você descobre que Deus continua falando, apenas em uma linguagem que exige maturidade para ser compreendida. O silêncio de Deus confronta diretamente a necessidade humana de controle. Quando você não recebe respostas claras, a tendência é tentar assumir o comando, acelerar decisões e forçar caminhos. É nesse ponto que o silêncio se torna um convite à rendição. Não uma rendição de desistência, mas de confiança consciente. Deus usa esse momento para ensinar que soltar o controle não é perder direção, é permitir que Ele conduza com sabedoria. Observe como o impulso de controlar nasce do medo de ficar parado. A mente acredita que agir rapidamente evita dor e incerteza. Mas quando Deus permanece em silêncio, Ele interrompe esse ciclo. A ausência de confirmação externa obriga você a olhar para dentro e reconhecer que nem tudo depende da sua força ou planejamento. Essa percepção abre espaço para uma entrega mais profunda. Reflita com coragem. Estou tentando guiar minha vida ou estou disposto a ser guiado? Essa pergunta revela o ponto de tensão entre vontade pessoal e confiança espiritual. Quando você aceita que não precisa entender cada detalhe para continuar caminhando, algo se reorganiza internamente. A ansiedade diminui e a fé assume o lugar do controle. A rendição não elimina a ação, ela redefine postura. Você continua se movendo, mas com sensibilidade, paciência e discernimento. O silêncio ensina a esperar sem paralisar e a agir sem precipitação. Esse equilíbrio fortalece sua caminhada e impede decisões impulsivas que poderiam gerar desgaste. Perceba o alcance disso. Quando você solta o controle, ganha clareza. O silêncio deixa de ser um bloqueio e passa a ser espaço de alinhamento. E nesse alinhamento sua confiança cresce, permitindo que Deus conduza processos que vão além da sua visão imediata. O silêncio de Deus fortalece algo que você raramente percebe no início: sua visão espiritual. Quando respostas não chegam de imediato, você é forçado a olhar além do momento presente. A fé deixa de se concentrar apenas no agora e começa a se estender para o propósito. Esse deslocamento amplia sua capacidade de enxergar processos, não apenas resultados. Observe como sua percepção muda quando o silêncio se prolonga. No começo, tudo parece limitado ao problema atual. Com o tempo, você começa a identificar padrões, aprendizados e ajustes que antes passavam despercebidos. O silêncio cria distância emocional suficiente para que você veja com mais clareza. Essa clareza não elimina a espera, mas transforma a forma como você a interpreta. Pergunte a si mesmo com sinceridade: estou enxergando apenas o que falta ou o que está sendo construído? Essa reflexão amplia sua consciência. Quando você começa a reconhecer crescimento, alinhamento e preparação, o silêncio deixa de ser ameaça. Ele se torna lente que expande sua compreensão do que Deus está fazendo. Esse fortalecimento da visão espiritual muda sua postura diante do futuro. Você passa a confiar em processos mais longos, entende que nem toda resposta é imediata e aprende a sustentar esperança com maturidade. O silêncio treina seu olhar para perceber direção, mesmo quando os sinais são sutis. Entenda o impacto disso.
Visão espiritual ampliada gera estabilidade. Quando você aprende a enxergar além da circunstância, a ansiedade perde espaço. O silêncio se transforma em ferramenta de percepção, preparando você para caminhar com confiança, mesmo em territórios onde ainda não há respostas visíveis. Chega um momento no silêncio de Deus em que você percebe que não pode mais depender apenas de entendimento para continuar. A mente quer explicações, prazos, garantias, mas o silêncio prolongado empurra você para um ponto de decisão, confiar mesmo sem compreender. Esse é o verdadeiro ponto de virada espiritual. Não é quando a resposta chega, é quando a confiança amadurece. Observe o que acontece dentro de você quando a explicação não vem. A lógica tenta preencher o vazio, criar teorias, justificar a espera. Mas chega uma hora em que essas tentativas se esgotam. É nesse espaço que nasce uma escolha silenciosa, permanecer confiando. Essa decisão não elimina dúvidas instantaneamente, mas muda sua postura diante delas. Reflita com coragem. Eu preciso entender tudo para continuar acreditando? Essa pergunta revela o quanto sua fé ainda está condicionada ao controle intelectual. Quando você aceita que nem tudo será explicado no momento que deseja, a confiança deixa de depender de lógica e passa a se sustentar em relacionamento. Esse ponto de virada reorganiza sua experiência espiritual. A ansiedade perde autoridade porque você para de exigir respostas imediatas. Em vez disso, passa a caminhar com convicção. O silêncio deixa de ser obstáculo e se torna terreno onde a fé demonstra maturidade. Você aprende que confiar não é ignorar perguntas, é seguir mesmo enquanto elas permanecem abertas. Perceba a profundidade dessa transformação. Quando a confiança supera a necessidade de entendimento, sua fé ganha estabilidade. O silêncio não desaparece, mas deixa de assustar. Ele passa a ser espaço onde você escolhe acreditar que Deus continua conduzindo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Quando Deus permanece em silêncio, a pergunta que surge não é apenas por quê, mas o que eu faço agora. Esse é o ponto em que a fé precisa se transformar em prática. Esperar não significa ficar paralisado. O silêncio é um convite para adotar posturas que fortalecem seu interior, enquanto a resposta não chega. É aqui que você aprende a caminhar com propósito, mesmo sem confirmação imediata. Observe o primeiro movimento necessário, permanecer em oração, não como insistência ansiosa, mas como alinhamento. A oração nesse período não é apenas pedir, é escutar, refletir e se posicionar espiritualmente. Esse diálogo contínuo mantém seu coração conectado e impede que o silêncio seja interpretado como distância. O segundo passo é cultivar disciplina interior. Organizar pensamentos, controlar impulsos e manter atitudes coerentes com a fé criam estabilidade emocional. Pergunte a si mesmo: minhas ações refletem confiança ou desespero? Essa reflexão orienta seu comportamento. A disciplina transforma a espera em preparação ativa. Há também a importância de nutrir a mente com aquilo que fortalece. Leituras espirituais, momentos de silêncio consciente e convivência com pessoas que sustentam sua fé ajudam a manter clareza. O silêncio deixa de ser vazio quando você preenche o espaço com crescimento intencional. Entenda o impacto dessas práticas. Agir com consciência durante o silêncio constrói resistência espiritual. Você não fica à deriva esperando respostas. Você se fortalece enquanto espera. E nesse processo, o silêncio se torna terreno fértil, onde maturidade, discernimento e confiança se desenvolvem. Mesmo quando Deus permanece em silêncio, existem sinais sutis de que Ele continua trabalhando. O problema é que muitas vezes você procura evidências grandiosas e ignora movimentos discretos.
A ação divina nem sempre chega como transformação imediata. Frequentemente, ela se manifesta como ajustes internos, pequenas mudanças de percepção e uma paz que surge sem explicação lógica. Observe como seu interior reage ao longo da espera. Situações que antes geravam desespero começam a ser enfrentadas com mais calma. Pensamentos se organizam, emoções se estabilizam e a fé deixa de oscilar com tanta intensidade. Esses não são acontecimentos aleatórios. São indicadores de que algo está sendo moldado dentro de você. Pergunte a si mesmo com atenção: o que mudou em mim desde que comecei a esperar? Essa reflexão revela progresso que muitas vezes passa despercebido. Deus trabalha de dentro para fora. Antes de alterar circunstâncias, Ele fortalece estruturas internas. Esse fortalecimento prepara você para sustentar a resposta quando ela se manifestar. Há também sinais externos discretos, encontros inesperados, aprendizados oportunos, caminhos que se fecham para evitar desgaste. Tudo isso pode indicar direção sendo organizada. O silêncio não significa ausência de movimento, mas atuação cuidadosa que respeita o tempo do processo. Perceba a profundidade disso. Reconhecer esses sinais transforma a experiência da espera. Em vez de sentir abandono, você identifica presença ativa. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser cenário onde Deus trabalha com precisão. Essa consciência sustenta sua confiança enquanto o processo continua se desenrolando. O propósito do silêncio de Deus não é confundir você, é conduzir você a um nível de fé que respostas rápidas nunca alcançariam. Quando tudo se cala, aquilo que sustenta sua caminhada é revelado. Você descobre se sua confiança depende de sinais imediatos ou de um relacionamento profundo. O silêncio existe para transformar a forma como você enxerga Deus, o tempo e a si mesmo. Observe o percurso que você atravessou até aqui. O desconforto inicial deu lugar à compreensão. A ansiedade começou a perder força. Sua percepção se ampliou. Esse movimento mostra que o silêncio não foi um intervalo vazio, foi um processo de formação. Deus estava trabalhando em áreas invisíveis, fortalecendo fundamentos que sustentarão respostas futuras. Reflita com sinceridade. O que o silêncio me ensinou que uma resposta rápida não ensinaria? Essa pergunta consolida o aprendizado. Você percebe que paciência, confiança, discernimento e maturidade nasceram exatamente nesse período. O que parecia atraso se revela preparação estratégica. O silêncio também redefine seu relacionamento com Deus. Em vez de buscá-lo apenas por respostas, você aprende a permanecer pela presença. Essa mudança gera estabilidade espiritual. A fé deixa de oscilar conforme circunstâncias e passa a se apoiar em convicção. O silêncio cumpre seu propósito quando você sai dele mais forte do que entrou. Entenda o alcance dessa verdade. O silêncio nunca foi ausência, sempre foi construção. Ele moldou sua visão, fortaleceu seu interior e alinhou seu caminho. Quando você reconhece isso, a espera deixa de ser ameaça e se torna testemunho de crescimento. Se hoje você está vivendo o silêncio de Deus, não interprete isso como abandono. Veja como um convite para aprofundar sua fé, reorganizar seu interior e confiar no processo que está em andamento. Continue orando, buscando presença e mantendo o coração aberto ao que está sendo formado. Deus trabalha com precisão, mesmo quando você não vê movimento. Permaneça firme. A resposta certa chega no tempo certo, sustentada pela maturidade que o silêncio construiu. Se essa mensagem falou com você, fortaleça esse aprendizado. Compartilhe com quem precisa entender que o silêncio também é parte do cuidado divino. E apoie esse conteúdo para que mais pessoas encontrem direção e esperança.